Alô? Meu povo, consegui arrumar essa bagaceira depois de muito sofrimento. Ai, que beleza. Vamos lá, né, fazer uns exercíciozinhos pra gente poder tirar umas dúvidas. Então vamos lá, meu povo. Me mandaram umas 9 questõezinhas aqui pra gente poder ver. Aí eu vou picotar o vídeo aí em uns pedaços pra não ficar um tempo muito longo e muito cansativo, né? Então bora lá pra esse primeiro aqui, ó. Olha qual é que é a ideia. Bem, batendo o olho na questão, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Bater o zóio. Você repara que é o seguinte, tem um monte de número e a resposta é número. Então eu devo ter que fazer conta. E se eu vou ter que fazer conta, eu começo anotando os dados. Belezura? Agora vamos ler bem devagarzinho com bastante tranquilidade. Um projétil é disparado e atinge um alvo que se encontra a 17 metros de distância do atirador. Bem, 17 metros é a distância do alvo para o atirador. Então, esse dado aqui é importante, né? Chumbreque lá embaixo. Sabendo-se que a velocidade do disparo é de 340 metros por segundo. Bem, outro dado importante, né? Velocidade do disparo. Determina o tempo necessário para que o atirador escute o impacto do projétil no alvo. Eu quero encontrar o tempo. Bem, essa questão particularmente, ela tem um erro aí esquisitaço. O SAS diz que a resposta é a letra B. Mas tá errado esse trem, tá? A resposta é a letra C. E nós vamos entender o porquê. Bem, o exercício, claramente, ele é um exercício de movimento uniforme. Por quê? Ele me diz que a velocidade é 340 e não me diz que a velocidade diminui, nem que aumenta, nem que muda, nem que varia, nem nada, né? Ele dá a entender que a velocidade ela é uniforme, que o meu movimento ele é constante. E se eu tenho essas informações de uniformidade do movimento, né? De que a velocidade ela não vai variar, então é Deus ver tudo, né? Eu quero encontrar o tempo, eu chumbreco meu dedo ali em cima do T, reparo o que está sobrando, percebo que o tempo então é a distância sobre a velocidade. Maravilha. Nós temos a distância e velocidade, então é só chumbrecar ali, olha lá, 17 metros dividido por 340, que é a velocidade. Posso cortar o metro em cima e o metro embaixo, ó. Plim! Maravilha. E aí, matemáticas, porque te quero, né? 17 dividido por 340 é 0,07 segundos. Show demais. Letra B, maravilha. Só que qual é que é o erro, então, desse exercício? Bem, vamos pensar na complexidade da negócio. O atirador, ele aperta o gatilho, aí a bala, o projétil, vai levar 0,05 segundos para chegar ao alvo. Só que o exercício quer o tempo para o atirador escutar o impacto do projétil. Ou seja, esse 0,05 segundos é o tempo que leva para o projétil chegar no alvo. Na hora que ele bater no alvo, é que vai produzir o som do impacto. Percebeu o problema? Então esse 0,5 que a gente encontrou aqui é o tempo da bala chegar lá. E não de bater e o som vir até mim. Se eu quisesse fazer esse exercício lindamente, eu teria que anotar também os dados do som, por exemplo. Quanto tempo levaria para o som chegar até os meus ouvidos? Qual é a distância que o som teria que percorrer? E qual é a velocidade que o som teria de propagação, né? Bem, se o alvo está a 17 metros de mim, então o som vai ter que percorrer 17 metros. Naquele bater o alvo, né, o projeto bater o alvo, vai produzir o som e o som vai ter que deslocar 17 metros até os meus ouvidos. A velocidade do som, coincidentemente ou não, também está próxima aí dos 340 metros por segundo, tá? Então, velocidade 340. Para eu calcular o tempo que vai levar para o som chegar, eu vou fazer exatamente a mesma conta que nós fizemos. Olha que beleza. O tempo que o som vai levar para chegar nos meus ouvidos é a distância pela velocidade. O som vai ter que percorrer 17 metros.
enquanto ele se propaga com uma velocidade de 340 metros por segundo. Eu vou poder cortar metro em cima e metro embaixo. E vai dar 0,5 segundos. Esse é o tempo que o som vai gastar para chegar aos meus ouvidos, tá bom? No caso do atirador. Aí o que a gente teria que pensar para poder fazer corretamente o exercício? O projétil, ele leva 0,05 segundos para sair do cano da arma e chegar até o alvo. Chegou lá, plau, faz barulho. Esse barulho vai levar mais 0,05 segundos para sair de lá do impacto do alvo e chegar até os meus ouvidos. Ou seja, quanto tempo eu vou levar para poder ouvir esse som a partir do momento que eu atiro, que eu aperto o gatilho? Pai, o tempo que eu vou levar para ouvir é o tempo que leva para a bala chegar lá, para o projétil chegar lá, mas o tempo que demora para o som chegar nos meus ouvidos, né? Então o tempo que eu vou levar para ouvir são 0,10 segundos, tá bom? O SARS deu uma panguada violentíssima aí, mas faz parte da vida, né? Acontece, tá perdoado. Fez sentido? Humildes? Vamos mais. Se tiver muito depressa, você põe velocidade meio. E se estiver muito devagar, você põe velocidade 1,5. Vamos lá. Exercício próximo, né? Questão que alguém mandou pra nós. Bateu o olho, tem um monte de número, um monte de negócio, a gente começa anotando dados, não tem jeito. E agora vamos caçar as informações, ó. Um automóvel de massa 1 vezes 10 a 3 kg, anota. Ah, vai ser importante? Não importa. É dado, anota. É melhor sobrar do que fartar. Um automóvel de massa que se move com velocidade 72 km por hora, anota para nós, velocidade 72 km por hora. É freado, ó, isso é importante, hein? Memoriza, freado, pisou no freio, velocidade diminui. E desenvolve então um movimento uniformemente retardado, né? Um movimento uniformemente variado do tipo retardado, ou seja, a velocidade vai diminuindo, parando após percorrer 50 metros. Parando. Se ele vai parar, significa que a velocidade dele será 0. Maravilha. E até parar, demora um cadinho, né? Não para instantâneo, ele acaba percorrendo aí 50 metros. Show demais. Aqui, pequeninos, a gente já poderia pegar até algumas maldades, tá bom? Por exemplo, vocês vão acostumando que sempre que eu tiver velocidades com quilômetros por hora, pode ser que eu precise passar para metros por segundo por uma questão de sistema internacional, né? E a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo é aquela regrinha do 3,6. Então as velocidades serão sempre múltiplas de 36, né? 72 é o dobro, tá vendo? Então você vai acabar memorizando com o tempo que 72 km por hora é 20 metros por segundo, tá bom? Vamos lá, continuando. O módulo da aceleração do retardamento em metros por segundo ao quadrado foi de... quero aceleração. Bem, tudo anotado, agora é aquele esqueminha. O que eu vou fazer com essa bagaça? Bem, se o movimento ali é uniformemente alguma coisa, né, ele está variando, a velocidade está diminuindo, eu vou usar aquelas formulazinhas do movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra que as fórmulas nunca são de retilíneo, né? São de uniforme ou de uniformemente variado, que é o caso que a gente vai usar lá, MRUV. Eu posso usar via volta do toco, posso usar vovô como é vovó, mais duas amigas dela, ou viver igual vovó porque as duas gostam de dar. E também posso usar o demônio também V mais meio atrapalhar 2. E qual fórmula que eu vou usar? Como é que eu sei? É tentando mesmo, tá bom? Mas você pode, ao invés de sair chumbrecando os valores, você pode ir circulando para ver o que você tem e o que você não tem, por exemplo. Vamos tentar a primeira sempre, que é a mais fácil, né? Se der, é alegria. Se não der, a gente chora. Vamos lá. Tenho velocidade final? Tenho. Ih, mas olha lá, Matheus, mas aqui tem quilômetros, aqui tem metros. Eu posso chumbrecar unidades diferentes
diferentes e conflitantes na fórmula? Não posso. Então, depois que eu anoto os dados, antes de eu tentar chumbrecar na fórmula, eu vou converter o que eu precisar converter. E esses 72 km por hora, para eu diminuir km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. É só lembrar, eu estou diminuindo quilômetros para metros. Estou diminuindo horas para segundos. Então eu vou dividir por 3,6, tá bom? Na hora que você dividir 72 por 3,6, você vai encontrar 20. E quando você dividir 0 por 3,6, você vai encontrar 0. Não tem mistério. Agora, que não tem ninguém conflitante aí, né? Não tem quilômetros e metros ao mesmo tempo, nem centímetros, nem nada. Eu vou tentar usar as fórmulas, ó. Fórmula 1, vê a volta do toco. Tem velocidade final? Tenho. É 0, marca lá. Tem. Tem velocidade inicial? Tem também. Aqui, ó, 20 metros por segundo, marca lá. Tem aceleração? Não tenho. Mas é o que eu quero. Bacana. Tenho tempo? Não tenho. Ou seja, se eu tentar usar essa primeira fórmula aqui, vai dar problema. Porque eu estou com duas incógnitas, tá vendo? Não dá pra resolver isso aqui. Você tem que fazer esse sistema, daí é maior problema, mano. Maior dor de cabeça. Vamos para a próxima fórmula. Eu só consigo usar a formulazinha que sobrar uma incógnita, tá bom? Por isso que é importante você ir marcando elas. Vamos para a segunda. Vivi igual a vovó. Tem velocidade final? Tem. 0. Tem inicial? Tem também. Marca. Os 20. Tem aceleração? Não tenho, mas é o que eu quero. Tem distância? Tem. Olha lá. Essa segunda fórmula só tem uma incógnita, tá vendo? Então eu sei que é ela que eu vou conseguir usar. Mas só por desencargo, vamos ver se eu conseguiria usar a terceira fórmula de baixo também. Ó. Distância eu tenho. Tempo não tenho. Velocidade inicial tenho. Aceleração não tenho. E tempo também não tenho. Tá vendo? Tanto a Fórmula 1 quanto a Fórmula 2, 3, me faltam informações demais para eu conseguir usar. Então eu vou usar a formulazinha 2, porque é só ela que eu tenho quase tudo. Então vamos lá, reanota ela aqui e vamos substituindo os valores. Ó. No lugar da velocidade final, vou chumbrecar 0 metros por segundo. No lugar da velocidade inicial, que pode ser V0, tá? Tio Fred usa V0. Chumbreco 20 metros por segundo. No lugar da aceleração, coloco o A vermelho, que é o que eu quero. E no lugar da distância, chumbreco 50 metros. Agora é fazer continhas matemáticas. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 50, 100. 100 vezes A, 100A. E agora a matemática, cada um faz na sequência que achar mais confortável, tá bom? Que tiver mais costume, mais calma e tranquilidade, mais prática, mais tudo. Eu gosto de deixar a minha incógnita do lado esquerdo das contas. Então, ao invés de eu passar um pedaço para o lado de lá, mandar para o lado esquerdo menos 100A, eu posso trocar todo o blocão de uma vez. Passar para o lado esquerdo o 400 mais 100A e passo o 0 para o outro lado. Que eu não preciso mudar sinal, não preciso inverter nada, tá bom? Mas se você preferir, você já pode mandar o menos 400 para o lado de lá, ou então mandar para o lado de lá menos 100A. A ordem não faz diferença não, tá bom? Vamos lá. Vou mandar para o lado de lá o 400, e como ele está positivo, ele vai negativo, ó. Maravilha. Sobrou para mim que 100A é igual a menos 400. O 100 está multiplicando A, ele passa dividindo. Maravilha. A aceleração é 400 dividido por 100. Negativo, porque é uma desaceleração, né? É um movimento retardado. 400 por 100, 4. Maravilha. Quanto que é a minha aceleração? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, ela vai ser sempre a unidade da velocidade com ao quadrado no tempo, ó. Tem essa resposta? Tem, ó. Letra B, 4. Por que não tem o sinal de menos na alternativa?
Porque ele quer o módulo, tá bom? O módulo, você ignora os sinais da negócio. Vamos para próximas. Essa aqui é uma beleza. A questão de gráfico é bom demais. Olha que maravilha. A velocidade de um objeto em movimento retilíneo varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Maravilha. Podemos afirmar corretamente que... Seguinte, pequeninos. Pegou um exercício de gráfico? A primeira coisa que você vai fazer na sua vida é marcar qual é o tipo de gráfico que você está estudando. Por exemplo, nesse caso aqui, o nosso gráfico é um gráfico V, T, ou V por T, tanto faz. É um gráfico que me informa como que a velocidade está se comportando à medida que o tempo passa. E agora, eu vou bater o olho no gráfico e vou tentar entender o que está acontecendo. Ó. Por exemplo, quando o meu gráfico começa aqui, ó, logo na origem, quanto que é a velocidade do corpo? Menos 10. Show demais. À medida que o tempo está passando, ó, a velocidade está fazendo o quê? Indo de menos 10 até 0. A velocidade aumentou ou diminuiu? Pensa aí pra nós. Ah, menos 10 até 0 aumentou. E aí que vem a malícias. Como é que um corpo pode estar mais devagar do que parado com velocidade 0? Tem como ele estar mais devagar do que parado? Não tem, né? O que significa que a velocidade ser negativa não quer dizer que seja mais devagar do que parado. O sinal da velocidade só indica para mim se o corpo vai ou se o corpo vem. Se o corpo vai, eu uso velocidade positiva geralmente. E se o corpo vem, eu uso velocidade negativa. O sinal da velocidade não indica a quantidade de velocidade, tá bom? Quando ele me fala aqui no comecinho, ó, o carro começa com velocidade 10 e vai diminuindo, ó, eu vou ignorar o sinal, tá bom? Basicamente nesse comecinho, o carro tá parando, ó. Ele tinha velocidade 10 e vai diminuindo até parar, ó. E ele leva 2 segundos para poder parar. E depois, o que vai acontecendo com a velocidade? Vai de 0 até 10, depois até 20. Esse gráfico são 2 movimentos, tá? É um movimento de freagem, de parada. É um movimento retardado nesse comecinho. Esse triângulozinho de cabeça para baixo. E depois um triangão, que é um movimento acelerado, tá bom? Deu para entender como é que ele é o gráfico? Lindamente. Então vamos ver as afirmações que o exercício faz e vamos ver qual que é a verdade. Vamos ver, letra A. No intervalo de tempo de 2 segundos, tá aqui ó, a 6 segundos, o deslocamento do objeto tem módulo, valor, 80 metros. Então, está falando para mim que o movimento que forma esse triângulozinho aqui, ó, vai gerar um deslocamento do corpo desse objeto de 80 metros. Qual que é o segredo de resolver esse exercício de gráfico? Bem, anota aí na cabeça para sempre, ó. Quando a gente está analisando um gráfico VT, a área que formar embaixo da sua funçãozinha representada, a área que forma embaixo, vai te fornecer a quantidade de deslocamento. Então, por exemplo, ele quer saber o deslocamento de 2 até 6, de 2 segundos até 6. Do 2 até o 6, formou esse triângulozinho amarelo, tá vendo? Como que eu calculo a área de um triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? É isso que nós vamos fazer, ó. Vamos calcular a área desse triângulo, ó. De 2 até 6, tem quanto? Do 2 ao 6, pega uma régua aí. Do 2 centímetros até o 6 centímetros, tem quantos centímetros? 4, né? Então a minha base é 4. E esse triângulo tem quanto de altura? Ele vai do 0 até o 20. Então ele tem 20 de altura.
Ah, mas o desenho não tá muito certo, não tem problema. Agora é fazer continhas. 4 vezes 20, 80. 80 por 2, 40. Maravilha. Coloque isso em mente, hein? A área formada abaixo do gráfico ou a área formada entre o gráfico e o eixo X, que vai ser o caso de baixo aqui, ó, fornece pra gente o deslocamento, tá bom? Nesse caso aqui, 80 dividido por 2, 40. Como eu estou calculando deslocamento, e eu estou usando metros por segundo e segundos, o meu deslocamento vai ser em metros, tá bom? 40 metros. Ele falou que é 80, tá errado. É só 40, tá bom? E se o meu gráfico formasse um retângulo, base vezes altura? E se o meu gráfico formasse um trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2? E se formasse um círculo, sei lá. Ó, pergunta de Denise. Vai olhando lá como é que calcula a área das figuras. É PR2, né? Não é assim, sei lá. Maravilha. Vamos ver a letra B então, se é verdadeira. A gente já viu que é errado, ó. Falou que 80 metros é 40 só. O movimento é acelerado desde o tempo 0 até o 6. Não é não, aí. Olha lá. Ele não começa com velocidade 10 e vai diminuindo, ó. Olha lá, vai diminuindo até parar. E depois ele vai aumentando. O movimento ele é retardado do 0 até o 2 e acelerado do 2 até o 6. Essa afirmação B é falsa. Letra C. A aceleração do movimento tem intensidade valor 7,5 metros por segundo ao quadrado. Bem, tem que fazer continha, né? Se eu tenho que fazer continha, vamos anotar os dados. Ó, já chumbrequei que é falsa porque eu sei que é falsa. Um dia eu mostro para vocês um macetes. Quais são os dados que nós temos? Qual que é a velocidade inicial do corpo? Ó, menos 10. Anota. E o tempo de duração é 6. Anota também, ó. Tempo 6, velocidade 10 inicial. Qual que é a velocidade final depois desses 6 segundos? É 20 metros por segundo. Show demais, só tem isso. Ah, Timothy, a gente tem distância percorrida. Não tem não. Se tem o deslocamento, só desse pedacinho aqui, ó. Tá bom? O gráfico fácil, você fornece essas 3 para nós. Com essas 3 informações e sabendo que o movimento é variado, eu posso utilizar via volta do toco, viver igual a vovó porque as duas gostam de dar, e o demanda também V mais meio atrapalha 2. Vou tentar calcular com via volta do toco. E se não der, eu tento outra. Vamos ver. Tem velocidade final? Tenho. 20. Tem velocidade inicial? Tenho. Menos 10. Tem aceleração? Não tenho, mas é o que eu quero. Maravilha. E tem o tempo? Tenho. Sei. Ah lá, dá pra resolver. Passa esse menos 10 pro lado de lá, mais 10. Vai ficar 20 mais 10 é igual a 6A ou A6. 20 mais 10 é 30. Igual a A6 ou 6A. O 6 passa pro lado de lá como? Se ele está multiplicando a aceleração. Ele passa pro lado de lá dividindo, é isso? É, ó, já vi que já não vai dar certo a resposta. 30 por 6, 5. Velocidade em metros por segundo. Então, minha aceleração, metros por segundo ao quadrado. 5, não é 7,5, tá vendo? É falsa. Vamos ver a letra D. A aceleração é nula. Ou seja, o movimento ele é uniforme. Não é. Ele não fala, a velocidade de um objeto em movimento retilíneo varia com o tempo. Como é que vai ser uma aceleração nula se ela varia? É falsa, né? Tá bom? E no gráfico VT, para minha aceleração ser nula, o gráfico tem que ser uma reta horizontal, assim, ó. Tá bom? Então só pode ser a letra E. Beleza? Ah, mas se eu quiser confirmar que é ela, mole para nós. Vamos ver. Nos instantes T0 e T4, o móvel se encontra na mesma posição. Vamos pensar. A gente viu que o gráfico, a área formada entre a linha que forma o gráfico e o eixo X, me dá o deslocamento.
Olha pra nós, do 0 até o 2, eu tenho esse triângulozinho. Do 2 até o 4, eu tenho o mesmo triângulozinho, só que invertido, não é? O que significa que do 0 até o 2, ele percorreu uma distância, vamos, sei lá, 5 metros. Do 0 até o 2. Se do 2 até o 4 eu tenho o mesmo triângulo, significa que ele também andou 5. Só que os triângulos não são invertidos. Significa que numa hora ele foi 5 metros e na outra ele voltou 5 metros. Então ele tem que ter a mesma posição, né? Já que ele vai e volta a mesma quantidade. Fez sentido esse negócio para você? As áreas são iguais, então o deslocamento é o mesmo. Se as figuras são iguais, mas são invertidas, é porque em uma ele vai e na outra ele vai ao contrário e volta, beleza? E se ele vai, pode que ele volta, ele tem que estar na mesma posição, né? Ele foi, depois voltou. Nossa senhora, que maravilha! Pequeninos, vou cortar esse vídeo para não ficar muito grande. E aí gravo o próximo a partir dessa questãozinha 4, beleza? É nóis!